Olá, família! Como vai você? Eu aqui, feliz da vida outra vez, porque sei que você aí do outro lado, nesse nosso encontro marcado, tem aproveitado como oportunidade semanal para fazer arranjos, para reorganizar a sua vida, suas emoções, a pôr em prática aquilo que você tem aprendido ao longo do tempo. Daqui a pouquinho nós chegamos ao final de mais um ano e mais uma vez a minha alegria se renova justamente porque foi mais um tempo que o Senhor nos deu para sermos influenciadores, benfazejos uns para os outros. Você também daí nos ajuda a melhorar, a crescer, com seu apoio, com a sua dedicação, a cada vez que entra em contato com a gente, que compartilha a sua história. Muito obrigada, família. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre resgate da identidade pessoal. Vamos entender o que significa de fato essa tal identidade, o que significa amor próprio, o que significa, por exemplo, o impacto que muitas vezes nós enfrentamos na vida quando, em algum momento, passamos por um abuso, por uma dificuldade que não estávamos de nenhuma maneira, nem ao menos sabendo o que estava acontecendo com a gente. O que será que a violência, a agressão, o abuso sexual ou qualquer outro tipo de abuso provoca sobre alguém que sofre determinado impacto? O que significa isso ao longo da vida? Bom, mas num dado momento nós precisamos tomar uma decisão. É aquela velha frase, não é? O mais importante não é exatamente o que fizeram com a gente, mas o que nós vamos fazer agora com o que fizeram com a gente. Eu espero que no programa de hoje você seja ajudado, ajudada a se reencontrar. Eu espero que no programa de hoje você seja encorajado e encorajada, porque nós trabalharemos para isto, para que você tome uma decisão. A decisão de valorizar a si próprio, a sua vida, que é única, dada como um presente de Deus e que não pode se perder em nenhuma ocorrência, na mão de ninguém. Está em suas mãos a decisão de fazer agora o resgate da sua identidade. Qual é o seu propósito? Onde você quer chegar? Qual é o seu valor na vida? É descobrindo que nós vamos adiante. Mas tem alguns passos, queremos te ajudar. E as minhas convidadas de hoje procurarão ser o mais práticas possível. Uma delas é justamente alguém que tem uma história pessoal para dividir com você e como ela saiu do seu estado de olhar negativo a respeito de si mesma. Teremos a participação de uma especialista em comportamento, psicóloga, que tem trabalhado há muitos anos, justamente ajudando pessoas a terem um encontro com a vida que há em si, em cada um de nós. Vamos lá, seja bem-vindo a mais um programa de hoje. Eu te espero agora, quando estamos ao vivo, nas nossas redes sociais. Mande o seu comentário. Ao longo do programa, fala com a gente. Queremos ouvir, queremos ler a sua mensagem aqui enquanto acontece o programa. E então eu apresento a minha primeira convidada de hoje, a psicóloga convidada de hoje, Judá Linhares. Bem-vinda! Eu agradeço muito a presença de estar aqui com você, o convite. Maíra também que tem uma história fantástica. Sim. Então, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigada. A minha segunda convidada, ela vem de Curitiba, compartilhar um pouco da sua história e nos ajudar a fazer o programa de hoje. Ela é Master Coach, é empresária, é casada e tem sido também uma grande influência na sua comunidade e há de ser uma nova oportunidade aqui hoje também. Maíra Mafra, bem-vinda. Obrigada, Darleide, é um prazer estar aqui. Obrigada, Judá. Vai ser bênção. Posso começar então te perguntando, Judá, o que significa identidade pessoal? Essa proposta de nós fazermos o resgate dela, muito interessante, sabemos onde queremos chegar, mas pode ser que alguém se pergunte, como entender essa identidade falada? Então a gente vai partir com dois conceitos, né? A identidade que é nos dada, então a gente pode imaginar que até ali a pré-adolescência, nós temos uma identidade onde geralmente os pais ou as pessoas que são responsáveis identificam a pessoa, né? Então você é isso, aquilo, então eles dão algumas conotações, alguns conceitos. Então essa identidade, ela é dada, né? E aí a gente pode em algum momento da vida questionar essa identidade quando ela é positiva ou não.
A partir do momento que a gente tem uma consciência maior da vida, que a gente começa a entender um pouquinho melhor quem nós somos ou como acontece a vida ao nosso redor, a gente pode criar uma segunda identidade, né? Então essa identidade já é uma identidade escolhida e eu acho que isso vai ser fantástico para todo o desenvolvimento do teu programa, né? Do nosso programa hoje aqui, quando a gente entende que a identidade pode ser uma escolha, né? Então esse resgate, a gente pode pensar em algo de resgatar alguma coisa que ficou no passado e que é positivo para se trazer para o presente, para se levar para o futuro, mas a gente também pode pensar em reconstrução a partir de, vamos dizer, de um trauma, né, ou de alguma situação, de algum desafio muito grande que você passou na sua vida, mas que você pode reconstruir e fazer uma identidade, inclusive, mais forte. Então, a identidade é aquilo que te define. É como você se define, né? Quem eu sou, a partir daquilo que eu faço. Mas aí a gente vai conversando um pouquinho mais daqui a pouco. Já deu para entender um pouquinho. Para colocar a base dessa ideia muito clara aí para você. Maíra, você tem uma história de abuso sexual. Isso. O significado daquilo para você, qual foi? Que idade você tinha? Conta um pouco, faz um resumo do que te aconteceu. O meu abuso ele aconteceu dos 12 aos 16 anos, né? Ele foi por uma pessoa muito próxima da família, ele era um vizinho. Minha mãe, na época, tinha acabado de se separar, não do meu pai, do pai da minha irmã. E eu faço parte da estatística, né? 70% dos abusos, eles ocorrem entre crianças de 2 anos até mais ou menos 18 anos. E desses 70% que são abusados, são adolescentes, são crianças, 43% desses abusos são recorrentes. Então, o que acontece? Se tem um relacionamento abusivo, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, o que significa o abuso para mim? Por um grande período da minha vida, foi a minha identidade, né? O abuso roubou a minha identidade. Como é que você Ele se roubou via quem eu era. nesse tempo que você descreve como um tempo de identidade roubada? Quem era a Maíra naquele momento? Como ela se enxergava? Eu acho que ela nem se enxergava. Ela, na verdade, ela vivia dia a dia fingindo que nada tinha acontecido com ela, né? E vários comportamentos que eu tinha, comportamentos esses que me machucavam, né? E às vezes eu nem percebia. Uau. Né? Por exemplo? Eu gosto daquela analogia que fala assim, que Deus ele diz pra gente assim, você é minha filha amada. O pecado, ele vem e diz, você não é a filha amada de Deus. Aí o abuso vem e ele diz, você quis e ficou calada, né? Aí a culpa vem e diz, você é indigna e não vale nada, né? Aí os seus vícios emocionais dizem para você, eu posso fazer você se sentir amada. Aí a vergonha vem e diz, se você contar para alguém, você vai estar acabado. Aí vem a dor, que diz, tudo que você toca, você estraga. Eu vivi uma vida assim, baseada em mentiras, que eu achava que eu precisava fazer, que eu precisava ter, eu vivi um vício em fazer, eu precisava estar fazendo coisas, buscando ser algo totalmente antagônico daquilo que Deus queria que eu fosse, né? Da minha verdadeira identidade, aquela que Ele plantou em mim, né? Salmo 139, 16 fala, né? Que Deus, Ele nos teceu, né? Na barriga da nossa mãe, no ventre da nossa mãe. Então, eu não vivia essa identidade de filha, não vivia. Né? E é muito bonita, Maíra, essa forma de você... Eu nunca tinha ouvido, talvez seja um poema, talvez seja da sua autoria, eu não conhecia, mas eu ouvindo assim, como descreve tão bem a culpa, o medo, a vergonha. A autora, não sei, vou pesquisar, mas lindo. Judá,
Ao ouvi-la dizer que ela foi abusada dos 12 aos 16, e tendo em mente, inclusive, essas palavras tão benditas agora, penso, alguém há de considerar, como assim? Uma moça com 15 anos, 16 anos, não entender o significado de estar num ambiente de opressão e que a leva a um lugar de se submeter a uma situação para a qual você pensa, o que que eu faço? Eu conto? Conto para os meus pais? Conto para... Faço o que com isso? É que geralmente o abusador, ele escolhe uma vítima que ainda não tem uma estrutura para ter essa autonomia ou essa força para denunciar, para falar, para quebrar o silêncio, né? Então, o abusador, assim, de carreira, o que é do ramo mesmo, né? Ele sabe muito bem a vítima que ele escolhe. E através de uma repressão, ele vai coagindo, né? Para que a pessoa se sinta responsável por aquilo que está acontecendo. Então, é muito comum realmente a vítima, né? Que você era, se sentir realmente como se ela estivesse provocando aquilo, né? Porque eu digo assim que parece que o abusador, né? Ele põe, eu uso essa metáfora como se ele colocasse um ovo dentro da mente, né? Da vítima, da pessoa que é abusada, e ali é como se ele implantasse e aquele ovo ele nasce ali e cresce dentro da mente da pessoa uma culpa, uma responsabilidade, uma vergonha, tudo isso que ela acabou de pontuar. E a pessoa se prende nesse papel, para ela quebrar com isso, é muito difícil. Não sei quanto tempo você levou. Como você quebrou e quanto tempo você... Olha, que eu tive consciência de que eu não estava vivendo minha verdadeira identidade, eu já era casada, eu já tinha filha. Uau! Nossa. Porque são comportamentos que você vai tendo e você vai desenvolvendo. Eu costumo dizer assim, o abuso, a traição, a rejeição, o abandono, humilhação, essas feridas, Sim. Essas feridas da alma, essas feridas emocionais, elas são plantadas na sua identidade, né? Mas se ela é plantada, ela ocasiona o quê? Frutos. Que frutos são esses? Ansiedade, depressão, autoimagem pobre, que algumas pessoas desenvolvem, autodepreciação, né? A vitimação, a ira, né? Existem pessoas que desenvolvem um ódio velado. Isso reage nos comportamentos da pessoa no dia a dia. Eles aparecem ali no dia a dia. Eu acho que quando eu tive mesmo consciência, que eu tive clareza, foi quando eu entendi o que era superação. E que eu não precisava mudar, que eu não precisava me tornar uma nova pessoa, né? Costumo dizer, mudança não é você se tornar outra pessoa, é você se tornar você mesmo. Né? Livre dos seus impedimentos, livre dos seus medos, livre dos seus traumas, né? E superar, é o que a Judá falou, é o que você falou, é você escolher que a sua história pode mudar, é você aceitar que a sua história pode mudar e você permitir, porque você precisa permitir que a sua história pode mudar, senão você fica vivendo no passado, com seus vícios emocionais. E eu costumo dizer também que eu estou numa caminhada, eu estou na jornada, né? E é uma delícia. Que ótimo. Você está acompanhando o consultório e o nosso tema de hoje já está claro.